Você sabe quem é Carlos Afonso? Você sabe quem é Luciano Ayan? Apesar de serem nomes diferentes, trata-se da mesma pessoa. Esse Carlos Afonso ou Luciano Ayan, aqui no vídeo de hoje, o nome dos dois vão estar toda hora entrelaçados, mas trata-se da mesma pessoa. Esse cidadão, ele foi preso há dias atrás. A polícia montou uma operação, chegou até o endereço dele e ele foi preso. Ele foi, aliás, ele está sendo acusado de lavagem de dinheiro e possivelmente ainda está sob investigação associação com tráfico de droga. Agora, quem é esse Carlos Afonso, mais conhecido como Luciano Ayan? Esse cidadão, ele é o cérebro, ele é o arquiteto do MBL, o tal do Movimento Brasil Livre. Só que quando ele foi preso dias atrás, parte do pessoal do MBL rapidamente apareceu e disse que ele não faz parte do grupo. Negou. Esse cara, ele não trabalha aqui com a gente. Mas ex-integrantes desse mesmo grupo MBL, eles confirmaram, afirmaram que esse tal de Carlos, mais conhecido como Luciano, ele fazia sim parte do grupo. Eles afirmaram com todas as letras que ele é o cérebro, ele é o arquiteto, ele é o mentor, ele é aquele que bate o martelo lá dentro do MBL. É o cara que tem a última palavra. Que nada é decidido, nenhuma estratégia é montada, nada é feito, apoio ou falta de apoio para esse ou para aquele candidato, para esse ou para aquele projeto, nada é feito sem o aval desse cara. O sim ou não dele é o último. Agora, por que tudo isso é importante? Porque nós já estamos conversando e acompanhando, já faz algumas semanas, aquela questão da tal do CPI Fake News, o chamado inquérito. E o mais espantoso de tudo isso é que aquele patife, aquele vagabundo, aquele bandido, aquele lá do STF, o tal de Alexandre, muito mais conhecido como o tal do cabeça de ovo. Aquele cara, ele montou o inquérito dele baseando-se nas informações que esse tal de Luciano, que está preso, forneceu. O detalhe é que esse tal desse Luciano, ele também já era um pouco conhecido por ser um cara que ele conhece muito essa coisa de fake news. É meio que um especialista. Mas ele montou as informações, ele preparou tudo, dossiês, fichas, nomes, históricos, uma série de coisas. E essas informações foi usada, foi sendo abasteceram-se
deputados, principalmente o tal do cabeça de ovo, abasteceu-se das informações desse cara para montar o tal do inquérito. Agora, veja bem o seguinte: pessoas inocentes, pessoas comuns, essas pessoas, elas estavam em casa pela manhã e pela manhã elas receberam a visita da Polícia Federal. Tiveram seus celulares apreendidos, computadores, notebooks e outros pela polícia, porque foi em cima das informações desse cara que o tal do cabeça de ovo, esse juizeco, esse vagabundo, montou o tal do inquérito dele. Agora, você pense bem o seguinte, cara. Como é que um sujeito, ele pode se dizer que é um juiz, e ele usa informações de um patife, de um vagabundo, de um estelionatário conhecido para montar inquérito? Como é que um cara, ele pode se dizer que é um juiz e o que ele, as fontes onde ele vai buscar informações não vieram através de um delegado da Polícia Federal, de procuradores, do Ministério Público e assim por diante. Vieram de um vagabundo. Vagabundo esse que agora está dentro da jaula. Como é que você pode ter um país com um juiz com esse nível? E você sabe o que é mais impressionante? É que se você for ver o tal do o tal do currículo desse tal de cabeça de ovo, é uma piada. Porque ele diz lá no currículo dele de vagabundo que ele é especialista em direito. É especialista em direito. Que ele é um profundo conhecedor da Constituição, um constitucionalista, que ele é um professor, que ele dá aula em alguma faculdade por aí. É isso que está lá no currículo desse vagabundo. Pense bem, meu amigo, como é que um sujeito desse pode ser um juiz e se baseia, monta um inquérito nas informações de um estelionatário. Olha o nível do país que nós temos, cara. Você já pensou o que é um médico, um cirurgião, ele for fazer uma cirurgia complexa e ele usou as informações para fazer essa cirurgia de um simples auxiliar de saúde, um auxiliar de consultório, por exemplo? Seria mais ou menos essa proporção. Você tem um juiz que se diz supremo, mas quando ele precisa de informações, ele vai buscar essas informações com um vagabundo. Se esse cara ele tivesse alguma decência, alguma honra, alguma hombridade, ele já teria pedido demissão. É uma vergonha isso. Cabeça de ovo é uma vergonha. É um patife. Ele tinha que pedir demissão, mas como ele não tem honra, ele não tem hombridade, ele não tem decência, então para ele tá tudo certo. Porque afinal de contas, vagabundo com vagabundo sempre caminham de mãos dadas. Não somente ele, mas outros também se abasteceram com as informações desse cara. Eu mostrei aqui em um outro vídeo quando eu falei a respeito dessa CPI. E vou tornar a mostrar aqui 2 trechos de vídeos. Certo? Vamos analisar. São vídeos curtos. O primeiro é esse aqui. O senhor já ouviu
esse grupo ser chamado de gabinete do ódio, que existiria um gabinete do ódio ao lado da sala do presidente da República? Sobre o gabinete do ódio que o senhor falou, eu escutei essa expressão numa revista. Eu nunca tinha ouvido lá dentro, quando trabalhei lá, porque eu ia sair de lá em julho, dizendo que não é por questão de lealdade, não, é por questão de honestidade, porque não se pode ser leviano nesse nível. Os conhecem, esses senhores fariam parte de algum gabinete, de alguma ação que foi intitulado Gabinete do Ódio, de atuação nas redes sociais? Eu ouvi esse termo aí na mídia. Viu também? Lembra que eu já havia mostrado esse vídeo daqui em uma outra ocasião, quando eu falei de fake news? Que esses dois aí, isso aí é vagabundo, esse tal desse Drácula. Esse tal de Rodolfo Rodrigues é outro vagabundo. Interrogou esse general aí Santa Cruz, perguntando um negócio de gabinete de ódio, porque inclusive quem inventou essa história de gabinete de ódio foi esse tal desse Luciano. Você conhece gabinete de ódio, aquela enrolação toda? E ele falando repetidas vezes, eu trabalhei lá dentro, fiquei lá, nunca vi gabinete nenhum. Não vi gabinete, cara. Não existe essa merda de gabinete. Isso aí eu vi aí no jornal, em revista, não sei onde. Lá dentro não tem nada disso. Quem inventou essa porcaria de gabinete que eles usaram aí, que a mídia também tem usado, foi esse tal desse Luciano, esse estelionatário, esse vagabundo. O próximo vídeo é esse outro aqui. É a idiota lá, a tal da porca, esse Hellsman, essa idiota. Vamos ver aqui, eu volto em seguida. Atrás de robôs. E isso custa. Isso custa. Em média, para fazer um disparo por robôs, para fazer essa movimentação, um disparo, uma hashtag, gasta-se 20 mil reais. Vocês imaginem quantos disparos, quantas hashtags, quantas informações. Eu estou falando só do disparo do robô. Eu fiquei sabendo desse valor hoje, né? Achei impressionante. Percebeu? Lembra que eu já tinha mostrado também essa informação? Ela disse que ela recebeu a informação que a tal da hashtag custa 20 mil reais, não sei o que lá, e pá. Quem passou isso para ela foi o tal desse Luciano. Ele que passou essa informação para ela e, como eu falei, para os outros. Porque não tem como você pegar lá no celular, escrever lá uma coisinha, Alexandre Moraes vagabundo, tudo junto, hashtag Alexandre Moraes vagabundo, mandar aquilo, não custa 5 centavos você fazer isso. 5 centavos e eles dizendo que foi 20 mil reais. Então veja, tudo isso, toda essa palhaçada foi montada em cima de inquérito, informações falsas fornecidas por um canalha. E essas outras informações que estão aparecendo aqui na frente, ó, não deixam dúvidas que, de fato, foi ele que estava abastecendo esses caras. Abasteceu cabeça de ovo, mídia, deputados, todos esses caras, e muitas pessoas sofreram, conforme eu disse, receberam a visita da polícia em casa por conta de tudo feito por um cara que não tem reputação boa nenhuma e que hoje está lá dentro do xadrez, dentro da jaula, que é o lugar que realmente vagabundo tem que estar. Agora, o que é que acontece a partir daí? Acontece que tem circulado uma informação de que esse sujeito, esse tal de Carlos ou Luciano, que são a mesma pessoa, que ele está disposto a abrir o bico e contar tudo o que ele sabe, porque ele quer salvar o couro dele. Ele quer fazer a chamada delação premiada. Algumas informações que eu fui verificando meio que por alto dão a entender que
o que ele sabe, e caso ele venha realmente a contar tudo o que ele sabe, é material explosivo suficiente para detonar um monte de gente. Deputado, vereador, parece que até governador vai entrar na roda de samba se ele contar tudo realmente o que ele sabe. Resta ver se, de fato, ele vai fazer isso ou não. Tomara que faça. E se fizer, óbvio, né? Tomara que ele conte a verdade, porque ele sim é uma verdadeira fake news, um verdadeiro mentiroso. E esse vídeo, então, é para mostrar o quanto que um cara, né, um tal de juizinho, juizeco, vagabundo, o tal cabeça de ovo, o nível do que nós temos aqui no Brasil. Um cara que se abastece com informações fornecidas por um bandido. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Está bem? Obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui, certo? Hoje é domingo, um ótimo final de domingo para você, porque agora já é parte da tarde, já é 15h42, se eu não estiver vendo errado ali no relógio. E eu te desejo um bom começo de semana, boa semana de trabalho. Por favor, dê o seu gostei aqui no vídeo e vamos esperar os próximos capítulos dessa história. Valeu? Até o nosso próximo encontro. Tchau.